Bom dia, pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma vez com o nosso Vida Inteligente Interativo. E antes que alguém comente depois ali me escrevendo em private em particular, que às vezes eu apareço aqui com cara de cansado, e realmente quando eu apareço com cara de cansado, estou cansado mesmo. São muitas coisas juntas, tem que administrar uma série de coisas, às vezes eu durmo muito tarde, acordo sempre cedo para caminhar, então às vezes o meu semblante expressa o meu cansaço. Mas a gente tem que tocar as coisas, porque senão as coisas não andam. Então, mas tudo bem, vamos lá. Bom dia, Lisa, bom dia, Walter Santos, Lígia, Júlio Correia, Luciano, Graça, Márcia Carromber, Elizabeth, Pablo Augusto, Rosângela e Alexandre. Bom dia a todos. E ontem eu fiquei feliz além da conta, né? Porque pela manhã nós fizemos um programa maravilhoso, acredito eu, né? Que foi a questão do... Aqui é Vendedores de Ilusão. E depois, com o programa da noite, é incrível como existe essa sincronia da intuição, sei lá como que eu vou definir isso aqui. Às vezes não é nem interessante definir, porque a gente procura verbalizar o que é indefinível por palavras. À noite complementamos então com o nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, onde nós usamos o tema Existem Escolhidos, e houve uma complementação fantástica daquilo que nós falamos de manhã. Então, para quem não assistiu, para quem não teve oportunidade, eu acho muito importante que assista o programa de ontem de manhã, Vendedores de Ilusões. Está tudo no YouTube, está tudo na Rádio Vida Inteligente. Ouça ou assista. Assistir não precisa assistir, porque vai olhar para mim, para ele, ou então só para mim. Então ouça Vendedores de Ilusões e depois o outro Existem Escolhidos. Eu acho que foram dois programas acima da média, se é que tem média. Vamos lá, não tem problema. Então, hoje o tema que se apresentou é uma palavra que a gente fala muito, mas talvez algumas pessoas, ou talvez a maioria das pessoas, não saiba o que é. O tema pode parecer pomposo, um nome difícil, antropomorfização. Antropomorfização, já trouxe um texto também para a gente ilustrar e para disponibilizar depois na comunidade Vida Inteligente. Antropomorfização, até a gente enrola a língua, é você fazer com que geralmente, vamos abordar por diversos aspectos, você dá forma humana à divindade. Então essas coisas que nos são incutidas desde pequenos, né? Principalmente as religiões que estão, ouso dizer que estão trabalhando fora do real propósito, né? Que é religare, que era o livro mais recente, que era o Grande Sol Central. Na capa estava escrito a reconexão do homem com a fonte de criação. Isto é o religare, isto é a verdadeira religião. E não através disso aí que a gente vê. Então, mas a religião é que fez a antropomorfização da divindade. Como o ser humano não entende, ainda não tem consciência do que é essa divindade, do que é isso que a gente fala no Vida Inteligente, o imanifestado, então o ser humano, ele dá forma humana à divindade. Aí é que começa a grande confusão. Em começando a dar forma humana à divindade, ele começa a criar os mitos, a criar histórias, a criar ilusões. Aí aparecem, que eu já falei em programa Vida Inteligente, programa solo que eu fiz, iconolatria, iconografia, como é que é? Iconolatria e não sei qual é o outro, a memória falha muitas vezes aqui, na temporalidade falha, onde eu faço menção sobre as adorações que as pessoas fazem, nós fazemos, né, em imagens e também em estátuas. Por quê? Porque a gente não compreende essas coisas maravilhosas, não compreende de onde a gente veio, não compreende quem nós somos. Então a gente tem que dar uma forma a isso que a gente não compreende, uma forma humana. Isso está incorreto. A ousadia do Sr. Eustáquio, mais uma vez, incorreto. Não podemos antropomorfizar divindades. E nós vamos já ver quem é que costuma fazer isso. Bom,
O pessoal está se cumprimentando na sala, é bom, assim eu dou sequência ao que eu venho falando. Então, vocês percebam, as pessoas falam de alguma coisa, as pessoas falam de energia. Como você não entende de energia, você nunca viu energia, né? Você só sentiu energia, mas você precisa dar forma física àquela energia para que você possa entender e você possa explicar para alguém que não entenda absolutamente nada disso. Então, aí você começa a cultuar seres, você começa a dar forma humana à energia, aí você começa a idolatrar essa energia naquela forma humana, e daí aparecem os santos, aparecem as canonizações, aparecem as beatificações, aparece uma série de coisas. Às vezes posso parecer aqui duro com alguma coisa, com religião, mas não é essa a questão, não é essa a questão. O que a gente está buscando aqui sempre é trazer mais subsídio, mais esclarecimento. Aqui eu vou me mexendo aqui um pouquinho, porque enquanto eu converso eu vou trabalhando também. Eu já falei que o tempo é curto. E a gente vai conversando sobre uma série de temas que a gente tem que esclarecer para que possa haver esse entendimento. Então, vamos lá. Eu vou trazer para vocês agora, primeiro a definição de antropomorfização e depois uma parte que cuida da questão religiosa e que vai esclarecer bastante e a gente vai poder debater sobre isso. Nós não podemos dar forma humana àquilo que a gente não entende. Então, tá, vamos lá, mas aqui muitas pessoas falam do Yoshua Ben Pandira, que todo mundo conhece por Jesus, né? Jesus. Jesus deram uma forma humana para ele, mas ele não foi humano, o senhor está claro? Foi humano, ele esteve humano, ele foi o Cristo, ele esteve Cristo e ele era humano, né? Ele veio, nasceu normal, parto normal, todas essas coisas ali, que nem todos nós. E aí, como ele vivia numa região onde tem as peles escuras, a estatura baixa, uma série de coisas, recentemente estudiosos, baseados nos relatos, baseados na fenotipia daquela região, fizeram a imagem do rosto de Yoshua Ben Pandira, Jesus. Nossa Senhora, foi um pega para capar no meio religioso. Porque saiu um homem de tez escura, de bonito não tinha nada, então aquele lá não podia ser. Jesus é lindinho, bonitinho, olho azul, cabelo comprido, túnica e não sei o quê. Antropomorfização da divindade. Quando a pessoa não entende o tema que a gente fez outro dia, o ungido, né? Ungido, aquele estado de ser, aí começa a dar forma humana. Aí começa a definir aquilo que não conhece, o imanifestado, o Criador, Deus, como chamam. Aí dá uma forma humana. Para você entendê-lo, você tem que dar uma forma humana, porque senão você não entende, você não sabe outra coisa a não ser essa forma humana que você está vendo. Falam de espírito, falam de alma, mas você nunca viu, como é que você vai saber? Então você tem que imaginar as coisas de acordo com aquilo que você aprendeu, que você conhece, que seus olhos viram, e assim vai. Então é por aí o caminho. Pablo Augusto, o fenótipo da beleza é greco-romano. Esse é, claro, era o padrão. Mas depois nós tivemos uma ocupação fantástica dos otomanos, né? Durante 4 séculos, principalmente, toda aquela região da Ásia, a região da Europa, tudo. Então já viu qual foi a fenotipia que miscigenou todo mundo, né? Mas vamos lá, então. Eu sugiro que vocês, recomendo, quem eu sugiro? Sugiro é nome de japonês, né? Eu recomendo que vocês prestem bem atenção para que a gente possa tirar proveito desse texto, embora eu logo em seguida vá disponibilizá-lo na comunidade de vida inteligente. Vamos dar uma definição primeiro do que é a antropomorfização e depois nós vamos seguir. O texto não é muito curto não, mas a gente vai chegar lá. O antropomorfismo, através da Wikipédia, que é a enciclopédia livre, diz o seguinte: antropomorfismo é uma forma de pensamento que atribui características ou aspectos humanos a Deus, deuses, elementos da natureza, animais e constituintes da realidade geral. Falar nisso, se você for ver
a religiosidade da Índia, você vai ver que tem macaco, deus elefante, e diversos deuses antropomorfizados em animais, né, que é uma coisa que é muito comum. Nesse sentido, toda a mitologia grega, por exemplo, é antropomórfica. Por outro lado, ao dar nome próprio ao elemento inefável, após o período de Aurelius Augustus, sabem quem foi Aurelius Augustus? Santo Agostinho. E sua consolidação no que fora determinado na história da filosofia do tomismo, o conhecimento que veio depois dos escritos de Tomás de Aquino, houve uma eternização deste antropomorfismo no hemisfério ocidental e sua doutrina mestra, o cristianismo. Uma outra acepção de antropomorfismo refere-se a dar características humanas a animais ou objetos inanimados, usados originalmente em contos morais, como os contos de fadas, e posteriores livros infantis, como, por exemplo, Peter Rabbit, criado por Beatrix Potter em 1893. Tem tido recentemente uma grande expansão graças à criação do desenho animado no final do século XIX e no início do século XX, e com o advento dos grandes estúdios de animação como Walt Disney, Warner Bros., Tex Avery e outros estúdios dedicados à televisão como o estúdio Hanna-Barbera. Atualmente, esta expressão tem sido, em parte, substituída pela expressão furry. Apesar de, em geral, esses personagens serem baseados em animais, existem muitos exemplos conhecidos com outros objetos, como Herbie, se meu Fusca falasse, que não tinha forma humana, nem falava, apresentava diversas emoções e vida própria. As características de ser, desde viverem como seres humanos, com ou sem estes, ou terem somente a capacidade de fala entre si e de sentir emoções. Personagens animais que vivem como animais realmente agiriam, não são considerados antropomórficos. Então você vê o Pernalonga, o urso, aqueles... Nossa, vai vendo na sua mente e você vai ver quanta antropomorfização que se fez de tudo isso, né? É da forma humana. Olha quanto a gente vai fugindo do entendimento quando a gente, da forma humana, a gente confunde as coisas. O reino animal, por exemplo, da forma humana ao reino animal. É um exemplo. Antropomorfismo é usado também na literatura desde o início dos tempos. As fábulas de Ésopo fazem uso extensivo do antropomorfismo, em que os animais ilustram lições morais. Um poeta que usou muito o antropomorfismo foi Robert Harrison, em suas fábulas morais, onde a mistura de características humanas e animais é particularmente sutil e ambígua. O livro índio Panchatantra e os contos Jataka empregam animais antropomórficos para ilustrar vários princípios da vida. Às vezes, a maioria das vezes nós conversamos coisas aqui que você não... Só quando a gente toca aqui você fala, pô, é verdade, rapaz. A gente está no nosso dia a dia e a gente não se dá conta desses detalhes. O quanto a gente antropomorfiza. Nossa, é uma enrolação de língua para falar esse termo, né? Mas nós precisamos entendê-lo, precisamos aprender o que é isso e o que a gente não deve fazer. Bom dia a todos, então, quem chegou agora, tá? Bom dia, Viviane. Então, essa questão de da forma humana, aquilo que não é humano, eu digo, quando a gente fala humano, nós estamos falando da raça humana, nós estamos falando desse plano físico, estar aqui, podendo na matéria densa aqui, nós não estamos falando de nada sutil, né? Isso, ser humano é estar humano, que é o que nós estamos aqui. Quando você sai para lá, se tem para lá, não sei, se tem espírito, se tem alma, tudo isso aqui é outra história. Aí sim, então nós estamos falando de humano. Então o humano não entende alguma coisa, repetindo, ele dá a forma àquela coisa com a mente dele e a imaginação. Eu já falei para vocês em situações anteriores, todo mundo sabe que eu lido com discos voadores desde criança, né, mais de 50 anos. E todas as testemunhas, sempre que iam relatar algum encontro, algum pretenso encontro com tripulantes dessas naves, você percebia uma variedade de definições daquilo lá. Porque 2 ou 3 pessoas viram aquilo, viram o disco voador, viram os tripulantes, mas cada um definia
os tripulantes de uma forma diferente. Por quê? Porque ele tinha a mente, o cérebro está preparado para responder aquilo que parece, como diz o nosso irmão Jorge, o símile. Eu nunca vi um ser daquele lá. Como é que eu vou defini-lo? Eu vou defini-lo de acordo com alguma coisa que esteja registrada no meu consciente ou na minha mente. Então, quando eu faço isso, eu estou retratando de verdade o que eu vi? Claro que não. Porque se eu vejo algo insólito, algo inédito, eu não sei defini-lo, porque eu não tenho referência aqui dentro da minha mente e do meu cérebro para definir. Então, quando a gente quer antropomorfizar alguma divindade ou manifestado, Deus, anjos, santos, espíritos, tudo que vocês quiserem definir, não tem condição de a gente fazer isso. Não tem, é impossível. E não podemos nem retratá-los, porque nós nunca os vimos. Nunca os vimos. Você já viu Deus? Já? Você já viu anjo? Você já viu o Espírito? Você já viu uma alma? Você já viu um santo aparecer? Estou falando de ver. Estou falando você sonhar, essas coisas assim. Não, claro que não. Então como é que você quer antropomorfizar esses seres, essas entidades, essas forças, essas energias, hein? Vamos prestar atenção nisso. Vamos lá. Opa, alguém já falou aqui, a Viviane. Acontece que temos um cérebro ou mente concreta que só entende a existência das coisas e pessoas se antropomorfizamos. É isso aí. Então já é um grande erro. Grande erro. Grande erro. E grande erro não das pessoas. Obrigado. Não das pessoas, mas de quem as ensina. E nisso eu incluo, ouso mais uma vez, incluo as escolas e os instrutores iniciáticos, os instrutores dessas escolas, que muitas vezes não têm condição e não têm entendimento para ensinar para os outros, né? Flávio Mota, Viviane, continuando. Por exemplo, se Cristo, a energia crística, voltar... Espera aí que eu pulei aqui, já fiz besteira. Já tirei da página. Vou ter que reler. Espera um pouquinho, paciência. Isso que dá. Se Cristo, deixa eu ver aqui, está abrindo a página de novo. Tá. Se Cristo, a energia crística, voltar, se não voltar como Jesus Cristo, provavelmente as pessoas não vão aceitar, mesmo que ele diga que seja o próprio Cristo. Mas ninguém viu a cara dele, caramba. Você está entendendo, Viviane? Se aparecer hoje o Yoshua Ben Pandira aqui, o Jesus voltar, o Jesus, o Cristo, isso aqui, ninguém vai reconhecer, pô. Veja quantas... Entra no Google, vai lá, imagens, Jesus Christ, Cristo, Christos, tudo isso aqui, o que você... Em todas as línguas. Você vai ver a quantidade de imagens de caras diferentes de Jesus. Então, se ele volta, como é que vai reconhecer? Ele vai bater asinha, vai vir aqui, todo mundo vai reconhecer. Não, não é assim, pô. Nós não estamos no mundo do Rabbit aqui, do mundo da fantasia. Só usar um pouquinho de raciocínio, de coerência. Para iniciação, o Flávio Mota diz: eu já vi uma coisa muito estranha, parecia uma mulher feita de luz, só uma vez na vida. Pô, mas é uma experiência sua, Flávio. E pode ser que essa mulher exista, pode ser que essa mulher foi fruto da sua imaginação, pode ser que essa mulher era uma pareidolia. Eu vou mostrar depois, eu vou postar no grupo aí. Ontem o meu querido Maurício, que veio lá de São Paulo só para assistir, pegou avião, veio do interior de São Paulo, deixou o carro no aeroporto em Cumbica, pegou avião, veio aqui, em cima da hora quase, foi lá para o Vida Inteligente, ficamos lá no Vida Inteligente, saiu, foi para o hotel, hoje de manhã pegou o avião e foi de volta. Mas ele me trouxe uma fotografia que ele tirou lá em Sobradinho, em São Tomé das Letras, que vocês vão ver depois o que é. Né? Eu não vou nem dizer o que é agora, mas depois vocês vão tentar definir para mim. Bem, Pablo Augusto, para a iniciação, Vivi, tinha que ser assim mesmo, você tem razão. Sim, é isso que eu estou dizendo, diz a Viviane. Viviane, se ele não aparecer como ele é pintado nos quadros, não vão aceitar que seja ele. Claro, mas com ele. E primeiro, se ele volta aqui, quem vai aceitar ele são os cristãos. Porque os muçulmanos não esperam Jesus, eles esperam Muhammad. Pô, então tá aí. Os budistas não esperam Jesus, eles esperam alguma coisa. Né? Nós temos, vocês, todos que esperam,
Esperem sentados, arrumem um banquinho bem confortável para esperar sentado. Bem, vamos dar sequência então ao texto. Os assuntos são bons, né? Puxa vida, como eles têm aparecido, eles são importantíssimos. E agora eu tenho que envolver perspectivas evolucionistas acerca da religião, porque aí nós vamos entender da antropomorfização. Muitas pessoas buscaram explicações para a natureza da religião, portanto ela é tão comum em grupos humanos e porque ela parece ser natural, já que é encontrada em tantas sociedades e tribos. Por que parece ser natural? Afinal de contas, muitas religiões estimulam comportamentos de alto custo reprodutivo, como atentados suicidas, o homem-bomba, mutilação genital e até o celibato. Além disso, alguns rituais religiosos exigem sacrifício de recursos e são exaustivos, perigosos, dolorosos e cansativos. E se Deus não existir, como muitos pensam, as pessoas que acreditam nele estão sistematicamente errando em seus julgamentos acerca do mundo, e a seleção natural deveria ter reduzido ou eliminado tendências religiosas, pois entender o mundo de forma errada normalmente incorre em custos altos. Por exemplo, não perceber que um tigre está vindo na sua direção ou pensar que Deus irá protegê-lo do tigre. Algumas das explicações mais comuns fazem referência às necessidades críticas humanas, como a vontade de evitar infortúnios, a morte... Deixa eu deletar um negócio aqui. A morte ou de compreender o universo, mas muitas dessas explicações se baseiam em noções erradas sobre religião e não possuem evidências advindas de testes empíricos. Então, nós temos que passar essas informações para vocês, para que vocês possam fazer uma coordenação com a palavra e o entendimento da palavra antropomorfização. Viviane, nem os cristãos... Isso, nem os cristãos, porque vai achar que não são merecedores ainda de serem apresentados para ele. André, eu acho que o próprio antropomorfismo é o maior entrave para desenvolvimento na mente abstrata e para a verdadeira espiritualidade e a compreensão do mundo, sem dúvida. Ontem, já que esse ser postou na comunidade Vida Inteligente e eu aprovei, ele se apresentou para mim como Maitreya. Ele percebeu que eu sou Maitreya lá no... Vocês leiam lá no Facebook, na página do Vida Inteligente. Maitreya então se manifestou na lista do programa Vida Inteligente e eu tinha que ser o instrumento da manifestação dele. Então é isso que eu tenho que conviver todos esses dias. Então aconteceu a antropomorfização de Maitreya, segundo o nosso irmão que escreveu para nós. Eu acho que o próprio... Isso aí, ok. Vamos dar sequência então. A ênfase na questão da morte e da salvação da alma é uma característica restrita a algumas poucas doutrinas e quase inexistente na maioria das outras tradições religiosas. A maioria das religiões não produz explicações sobre os fenômenos naturais do universo. Percebeu isso já? Pelo contrário, elas costumam valorizar o mistério da natureza. Nos últimos anos, o fenômeno religioso tem sido investigado por muitos psicólogos e antropólogos que fizeram uso de novas perspectivas evolucionistas possibilitadas por trabalhos recentes na biologia, psicologia cognitiva, na arqueologia e na antropologia. Os modelos evolucionistas usados para estudar o fenômeno religioso buscam explicar a variação observada em termos de certos fatores comuns a todas as religiões. Alguns exemplos de aspectos que variam entre as religiões são as representações mentais de agentes não físicos. Olha o que nós estamos falando. Fantasmas, deuses, rituais, intuições morais, tipos de experiência visando a comunicação e a proximidade com agentes não físicos, afiliação étnica e processos de coalizão vinculados a agentes não físicos. O que todos esses modelos evolucionistas compartilham é o pressuposto de que a evolução fornece o contexto para compreender algumas ou muitas destas características, mas sem pressupor que estas características são observadas juntas em todas as religiões. Vamos ver se tem alguém. O Paulo Veller diz que grego Jesus não está voltando, já voltou. O Henry está aí. Isso eu vou te contar, né? E já falei, fiz um tema aqui sobre o que? A volta do Cristo? É isso mesmo, é isso. A volta do Cristo.
Pablo Augusto, agora adoração também de pessoas e egrégoras é demais, tipo adoração Ave Maria, HPB, Jorge, JHS, Buda, etc. Não, isso aí é natural de cada um. O Jorge, por exemplo, eu só posso falar por ele, porque meu irmão está todo dia aqui. O Jorge detesta que alguém o endeuse ou faça alguma coisa. Ele sabe, ele é um instrumento, como qualquer um de nós ali, ele está lá dando o seu tempo, com amor, com carinho, com fraternidade, entendeu? Então ele não quer ser visto ou taxado como um guru ou alguma coisa assim. E as pessoas se apegam, não tem jeito, rapaz. As pessoas se apegam, focam e pronto, agora vou largar tudo e vou seguir o que o Jorge fala. Ou vou largar tudo, vou seguir só o que o HPB fala. Eu me empatizei com a filosofia do Buda, não quero mais saber nem nada, agora é Buda. Não é assim, pessoal, não é assim. Nós temos que estar focados em tudo, nós temos que estar atentos a tudo, nós temos que filtrar tudo. Realmente perguntaram para o Dalai Lama qual era a melhor religião, né? Alguma coisa assim, ele disse que aquela que teu coração se afina, essa é a melhor religião, entendeu? Mas sem apego, sem idolatria, sem gurulização, ok? Então vamos lá, bem tocado, viu? Essa turma aqui é maravilhosa, essa turma. Então, são tudo mestres aqui na sala. Pablo Augusto diz: vira a religião no sentido, pobre gente. Viviane, Pablo, os seres humanos precisam desse tipo de adoração. Discordo, Viviane, discordo. Não precisa de adoração nenhuma. Quer adorar alguém, adora você. Você é Deus, você é uma entidade, você é mestre. Pô, já falando de autoestima. Interessante é que se você entrar no YouTube, o programa que eu falei aqui outro dia aqui sobre autoestima é o de menor índice de terem assistido. Ninguém assiste, quase ninguém assistiu o autoestima. Por que será, hein? Sei lá. Pablo Augusto, Flávio Mota, Walter Santos, nem ser chamado de mestre. Flávio Mota, muito coerente seu ponto de vista. Pablo Augusto, admiro muito mais sem apego a gente. Graça, é sempre o caminho do meio. Isso, graça, exatamente. Você ficar no caminho do meio, você precisa estar, não pode estar bêbado, né? Tem que ficar, firmar na direção, o caminho do meio. As tentações para cá para lá são fantásticas, você tem que fixar no meio. Silvia, muito legal querer adorar alguém, adore você. Isso, adore você. É o que a gente vem falando há muito tempo. Então vamos lá. Isso. A evolução humana resultou em disposições que tornaram os seres humanos sensitivos a certos estímulos contextuais e a aquisição de certos tipos de informações. Mas estas disposições não resultam sempre nos mesmos comportamentos. Portanto, a variação já é prevista pelos modelos evolucionistas. Grande parte destes modelos evolucionistas sobre a religião se pautam na teoria da coevolução gene-cultura, ou teoria da dupla herança, encabeçada por antropólogos que a descrevem no livro Not by Genes Alone, How Culture Transformed Human Evolution, como a cultura transformou a evolução humana. A pressuposição tomada a partir dessa teoria é que as representações e práticas culturais que observamos são variações encontradas em formas aproximadamente similares em um grupo particular de pessoas, porque resistiram à mudança e à distorção através de inumeráveis processos de aquisição, armazenamento, inferência e comunicação. Veja quanta coisa nos afasta realmente da verdade do caminho. A comunicação humana é um fenômeno que nunca consiste no download direto de informações ambientais, visto que produz representações diferentes em mentes diferentes. Consiste, pelo contrário, na construção de novas representações mentais a partir de diversos aspectos da fala e do comportamento de outras pessoas. A existência de uma grande similaridade entre representações de informações culturais em mentes diferentes, exemplo, as religiões, requer uma explicação especial. É aí que disposições cognitivas se tornam fundamentais dentro dos modelos evolucionistas. Já vamos dar sequência, eu quero olhar o que vocês estão escrevendo. Viviane, grego, para todas as regras existem exceções, sem dúvida, portanto retificarei em dizer, a maioria dos seres humanos precisa de um ser para adorar, principalmente os católicos. Bom, eu digo que passarinho que come pedra
sabe a garganta que tem. Não é bem assim o ditado, mas serve, né? Então, por isso, vacas de presépio. Foi o que eu já fiz programa aqui com esse nome, vaca de presépio. Não tem medo de andar sozinho, tem que estar segurando a mãozinha de alguém. Pô, isso aí não é... Continuem assim. E cada um, claro, cada um faz o que quiser, né? Se precisar de alguém para adorar, adore. Mas tem a pessoa, a mais adorável das pessoas é aquela que está na frente do espelho. Essa é a mais adorável. Ok, vamos dar sequência. Deborah Kellerman é uma psicóloga que se dedica à compreensão do desenvolvimento cognitivo de crianças. Em uma série de estudos, ela tem investigado a formação de conceitos em crianças e como elas entendem o mundo natural. Vejam só, né? Que as crianças são tudo ingênuas, são tudo puras, e nós vamos enchendo a cabeça das criancinhas, dos nossos filhos, dos nossos netos, de tranqueira, de mentiras, de verdades que não são nossas, que nem temos condição de provar se é verdade ou não. Não passou nas 3 peneiras. Os resultados indicado repetidamente uma certa tendência teleológica promíscua de explicar fenômenos naturais em termos de intencionalidade na natureza e de propósito, e se estendendo também a adultos. Estudos adicionais indicaram que esta tendência intuitiva não poderia ser explicada diretamente pela instrução dos pais, nem pela religiosidade cultural do contexto onde a criança vive. Outro estudo encontrou evidências de que esta tendência nas crianças se estende a uma preferência por explicações criacionistas propriamente ditas, ou seja, há uma tendência de entender fenômenos naturais como criações de um agente, olha que importante, de um agente não humano. Eu vou repetir, eu tenho que repetir. Às vezes o texto é grande e aí as pessoas vão se dispersando, então é necessário a gente repetir. Outro estudo encontrou evidências de que esta tendência nas crianças se estende a uma preferência por explicações criacionistas propriamente ditas, ou seja, há uma tendência de entender fenômenos naturais como criações de um agente não humano. O que é um agente não humano? Ninguém sabe definir, sei lá. O que é um agente não humano? Não sei, nunca vi. Algo espiritual, algo não sei o que. Falar você sabe falar, mas você nem sabe o que você está falando. Espiritual, você nunca viu, né? Só espiritual. Agora, eu vou falar, os gregos, você também nunca viu o vento, nunca viu o ar. Ele existe, claro, mas isso aí é científico, isso aí prova-se. Agora, como é que vai provar o resto? A melhor explicação para esses resultados é que as crianças são teístas intuitivas. Olha que interessante. São teístas intuitivas e o são por conta de uma estrutura mental humana que é naturalmente inclinada a privilegiar explicações que caracterizem a natureza como um artefato intencionalmente projetado. Isso é uma verdade. Porque todo mundo que nasce... Não tem aquela história do macaco, né? Que apanhava, se tomava choque e era um grupo de poucos macacos. O macaco ia lá, tomava cacete, ia lá tomar cacete. Aí os macacos que moravam numa outra ilha tomaram até a mesma atitude e os que nasciam depois tinham isso. Então existe alguma coisa que a gente não compreende e que passa de geração para geração. Então essa tendência intuitiva das crianças, são teístas intuitivas, só pode ser essa religiosidade dos pais, dos avós, dos antepassados trouxeram, e é claro, vem dentro do ser, que tudo é genético, tudo é memória celular, então provavelmente é questão disso. O antropólogo cognitivo Stewart Guthrie propôs que experiências religiosas se relacionam com tendências naturais de generalizar a presença de intencionalidade humana na natureza, ou seja, de antropomorfizar as coisas. Esta tendência deve ter um histórico evolutivo importante para a espécie, visto que outras pessoas são importantes para o sucesso reprodutivo de um indivíduo e, ao mesmo tempo, podem oferecer grandes ameaças. Logo, é fundamental identificar agentes quando eles estão próximos. Guthrie propôs que, se os seres humanos poderiam ter desenvolvido um dispositivo de detecção de agente imperativo, proposta essa corroborada por muitas evidências de que tendemos a antropomorfizar as coisas, como ver rostos em nuvens e sombras como vilões, o que eu falei da tal da pareidolia, né? Olha ali, então a gente olha uma montanha, olha o gigante deitado, olha lá o seio, você não está vendo o nariz, olha lá em Machu Picchu o nariz, parece o nariz de um índio, toda essa coisa. Pronto, é a mania do ser humano de antropomorfizar. Precisa, como disse a Viviane, precisa.
ela precisa para, sei lá, né, para alimentar, para deixar para frente, jogar para frente o que ela não entende. Ela tem que buscar explicação em algum lugar, e ela se agarra onde for. Você está no meio da correnteza, meu querido, se agarra em árvore, em folha, em urubu, disco voador, onde for. Isso é isso que você quer. Lisa fica doido para achar um líder. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, já dou sequência ao texto. Grego, como é que você imagina que o Maitreya apresentar-se-á para as pessoas? Todos nós sabemos que ele já está entre nós. Eu tenho ideia, se ele está entre nós, e se ele quisesse se apresentar, eu já dei minhas dicas ao vivo aqui no Vida Inteligente, não foi uma vez só, né? Mas não é o tema de hoje. Um dia eu posso falar sobre isso. É um bom tema. Eu te digo como é que ele se apresentaria. Lisa, fica doido para achar um líder. Agni, sobrenatural. Pablo Augusto, nós já somos o próprio Vivi. Pablo, somos, mas não estamos jiva. Nós somos jivas. Viviane, ainda temos muito a percorrer para realmente estarmos jivas. Como jiva em excessia, o que é isso? Nem sei que palavra é essa, Viviane. Agni, arquétipos que os seres humanos têm herdados para chegar ao divino. Aí é que está, arquétipos. Tem que acabar com esses arquétipos. Isso. Pascal Boyer é um antropólogo, psicólogo cognitivo que estuda o pensamento e comportamento religioso. A pesquisa de Boyer sugere que as ideias religiosas são conceitualmente configuradas para ativar múltiplos aspectos dos sistemas de inferência intuitiva que governam nossa compreensão do mundo, ou seja, que as representações religiosas que armazenamos são organizadas de tal forma que ativam processos cognitivos responsáveis pelo nosso entendimento. Puxa vida. Boyer produziu evidências experimentais de que os conceitos sobrenaturais são intrinsecamente, está errado aqui escrito, memoráveis, e porque eles violam nossas expectativas intuitivas sobre a natureza, são ao mesmo tempo impressionantes e apresentam baixas demandas de memória. Segundo Boyer também, uma das possíveis explicações para o fenômeno religioso é que as situações de infortúnio são representadas mentalmente em termos de interação social, independente da pessoa ser religiosa ou não. Essa tendência seria um subproduto da hipertrofia da inteligência social humana, uma característica dos seres humanos que reflete sua extrema dependência de uns com os outros. Essa capacidade poderia ser responsável pela extrapolação humana de perceber intencionalidade na natureza, visto que o ser humano possuiria adaptações psicológicas capazes de perceber agentes sempre que algum puder ser percebido. Por via das dúvidas, melhor perceber erroneamente do que não perceber alguém, né? Somos jiva e essência. Você escreveu tão rápido que eu não pude entender. Ok, vamos dar sequência aqui, depois a gente já está no fim aqui o texto e nós já vamos poder dar os finalmente das coisas. Duas observações que corroboram nessa explicação são que as pessoas supõem a existência de um agente causador envolvido em situações de infortúnio, mesmo que não evoquem entidades sobrenaturais, por exemplo, caças bruxas. E quando entidades sobrenaturais são evocadas, as pessoas atribuem a elas uma lógica intuitiva de troca social, baseada em recursos trocados com a entidade. Por exemplo, eu rezo, você me ajuda. Vocês estão percebendo a importância do que eu estou lendo aqui? Se não perceberam, vão ler depois. Boyer propõe que crenças relatadas sobre agentes naturais são interpretações dos próprios estados mentais. Foi o que eu falei agora há pouco. Processos mentais especializados na produção de tais crenças explícitas seriam os responsáveis pela crença das pessoas no que elas creem. Crenças das pessoas no que elas creem. Então eu acredito naquilo que eu acredito. Puxa vida. Explicações acerca da operação do resultado dos processos mentais que as pessoas não tiveram consciência. Em suma, tais crenças de espíritos ou deuses seriam vistas de forma plausível por muitas pessoas, porque pensar sobre eles ativaria processos de detecção da agência de troca social e de muitos outros processos que não foram explorados aqui. Então eu vou pular aqui um trecho para a gente não se alongar, esse texto vai ficar na íntegra. No caso da religiosidade, as emoções religiosas e os rituais demonstram muitas funcionalidades contra a sinalização de compromisso com a religião. Então, as emoções são de difícil manipulação por parte de um trapaceiro,
e demonstram compromisso e motivações devocionais por parte das pessoas. Os rituais reúnem os integrantes para que comuniquem sua intenção, ensinem as doutrinas a serem seguidas, promovem leis e forjem alianças, além de fornecerem fóruns para que as emoções religiosas e outras sinalizações dispendiosas de compromisso possam ser produzidas e avaliadas pelos outros. Os rituais funcionariam como filtros onde apenas pessoas realmente religiosas estariam dispostas a frequentar o ritual e incorrer nos custos envolvidos, por mais que, mesmo assim, alguns trapaceiros conseguissem se passar por religiosos. Você já percebeu que dentro das instituições, né, dentro daquelas, então sempre tem aquela coisa que realmente ela te cativa, né? Você forma, tem que andar dentro daquela coisa, tem que ter segredinho, tudo isso aqui. Isso é o esoterismo, exo para dentro, com S, ESO. E eu, há muitos anos, espero que todos vocês também sejam exotéricos. Tudo que a gente sabe tem que ser compartilhado, nada de ficar aprendendo. Então, essa questão da antropomorfização, ela, ao invés de libertar as pessoas, ela as prende. Prende aonde? Na minha opinião, na opinião do Eustáquio. Prende no mental, prende na forma pensamento, prende no véu de Maia, no mundo de Maia, né? Porque quando eu quero dar forma física a alguma coisa que eu não entendo, como é que essa coisa pode ser verdadeira? Como é que pode ser verdadeira? Então o que está acontecendo comigo? Estou me afastando cada vez mais do caminho da verdade. Lisa, detesto isso, segredinho. A Lígia diz que a religião é o mal necessário para acalmar rebeldeiros que não possuem domínio próprio. Tudo bem, a religião para mim ela serve para muitas vezes apaziguar as pessoas, né? Que elas vivem na ilusão de que ali aquele rebanho tudo bem, um dia o pastor vai vir para pegar todo mundo, né? E isso é assim, as pessoas vão levando, e como disse o Jorge ontem, né, no programa, no Vida Inteligente ali, sobre os escolhidos, tudo tem seu tempo, todo mundo vai chegar lá. Pode ser que alguns cheguem com 1 bilhão de anos de atraso, mas não interessa, todo mundo vai chegar lá, todo mundo vai chegar lá. Vai chegar lá onde? Sei lá. É legal? Deve ser, não conheço. Aqui é bom? Eu acho. Sabe? Então tem muita coisa pra gente, tem muita coisa pra gente pensar. Eu já disse pra vocês que as pessoas me acham doido, né? Quem me vê na rua acha que é doido, porque eu converso comigo, eu faço trejeitos, como eu disse, assim, faço movimentação. Por quê? Porque eu estou conversando e estou chamando a atenção para a minha própria mente aqui, né? O mental concreto e o abstrato, eles ficam se aparecendo algum dia, então nós vamos, ô Grego, mas isso não pode ser coerente, caramba, como é que pode ser isso aqui? Mas isso não tem lógica. E não adianta vir com esse negócio, isso a mente concreta não entende, isso aí é coisa do abstrato. Não, então, o dia que eu pensar de outra forma, eu vou ter entendimento. Mas enquanto eu não consigo pensar de outra forma, eu não posso entender da forma que querem me fazer entender. E não vai ser jamais vai ser através da antropomorfização. Experimente fazer o contrário, né? Desantropomorfizar. Inventei uma palavra. Desantropomorfizar. Né? Eu não entendo, simplesmente. Eu não vou dar figura de cubo, nem de garrafa de coisa, nem de deus grego, nem de homem, nem de nada. Nem de pedra, nada. Eu não entendo, é isso. Aprenda a falar sem essa fala ter uma imagem. Você consegue, vamos fazer um testezinho, já que vocês gostam assim. Faça uma imagem do imanifestado. Não conseguiu, né? Grande teste de como definam com novas palavras aquilo que vocês não entendem, e aquilo não está associado a nenhuma imagem. Aí sim você já está no caminho da compreensão, o caminho do entendimento. E não tem nada de incoerente que eu estou falando, né? Então é isso aí, Ô, Pablo Augusto, isso aqui não é. Eu não era do Comando Astar, não, mas eu acreditava no Comando Astar. E nunca neguei isso aqui, tá lá escrito em qualquer lugar. Pode chamar a atenção, pode chamar do que era. E é isso aí.
Mas eu acordei, pô, o que eu vou fazer? Se eu continuasse dormindo, eu estava lá. Como tem muita gente que está dormindo e está num sono gostoso, os sonhos que está tendo é maravilhoso, isso faz parte. Não tem nada, não, Augusto, não leva a mal, não, pode ficar tranquilo. Silvia Renata, não tem como, né? Paulo Veller, Grego, e o papo de que 2/3 da humanidade vai encarnar em outro globo mais denso? Eu não vou nem comentar isso aí, não vou nem comentar, eu não vou alimentar essa baboseira, nem vou alimentar a nossa vinda para cá no passado e nem para onde nós vamos, né? Para onde nós vamos, aqui do jeito que nós estamos, é para algum lugar assim, cheio de terra em cima, entendeu? Assim, virar adubo, isso nós vamos. Respeito, porque eu já passei por tudo isso, já falei isso tudo, já dei palestras em um monte de lugares, um monte de doutrinas. Puxa vida, eu era mentiroso, eu era falso? Não, eu acreditava naquilo e passava como verdade, né? Por isso que eu falei de ontem, existem os picaretas, safado, sem vergonha, pilantra, existem aqueles outros que fazem de boa fé porque nem sabem o que estão fazendo, né? É isso aí. Lisa, temos que aprender a pensar de forma diferente. Já estamos tentando, eu acho. Com toda certeza, Lisa. Nós que estamos aqui conversando, forçosamente, se vocês estão aqui, se nós estamos aqui, é porque a gente está agradando alguma coisa, a gente busca coisas que nos transformem, né? Porque todo mundo quer viver melhor, quer viver mais harmônico, quer viver mais em paz, né? E todas essas coisas que vocês têm visto aí me incomodam bastante. Me incomodam bastante, talvez seja a origem do meu cansaço também, porque eu, como faço parte do todo, eu reverbero, todo reverbera em mim, né? E reverbera em vocês. Então isso não é legal. Nós temos que batalhar pela nossa paz interior, pela nossa harmonia interior, porque assim nós vamos projetar isso no externo, no exterior, no nosso entorno, e assim vai, né? Temos que fazer a coisa ao contrário. Mas nós vamos chegar lá devagarinho. Daqui a um ano, daqui a 100 milhões de anos, daqui a bilhões de anos, sei lá. Eu acho que nós vamos chegar lá, eu acho, né? Então, Fernanda, Pablo, só queria ter uma foto dos mundos internos. Dos mundos internos? Então você vai num centro cirúrgico e pede para deixar você participar de uma cirurgia de estômago, disso aqui, e você vai tirar uma foto dos mundos internos. Esse aí. O ser humano precisa se intoxicar desse pensamento que tudo relacionado à religião tem que ser uma compreensão. Eu preciso, eu quero, eu desejo que alguém me ajude. Bingo, é isso aí, puxa vida, que bacana, é isso aí. Bom, pessoal, é isso aí, nossa, às vezes eu penso que o assunto, quando o assunto aparece, eu falo, minha nossa, como é que vai ser agora? Como é que eu vou desenvolver esse assunto? Incrível, a coisa vem, vocês participam, a coisa puxa e a gente faz. Então, vencemos mais uma etapa. Foi muito bom estar com vocês. Tenham um maravilhoso fim de semana sempre. E segunda a gente se vê aqui. Um fraterno abraço e um feliz sempre.